Então o São Paulo apresenta uma evolução aí nesse trabalho de Hernan Crespo, né, Gabriel? Claro que ainda tem coisas para melhorar, tem coisas para ajustar. O São Paulo vai perder jogos, que é normal, vai ganhar outros, mas é inegável que o São Paulo teve uma evolução assim da água para o vinho desde que Hernan Crespo chegou, né, Gabriel? Eu acho que esse é um efeito comum até em toda a troca de técnica. Eu percebo dessa forma não só no São Paulo, por óbvio, tem times que trocam de técnico e nada acontece. O Sport, por exemplo, tocou de técnico e não consegue ganhar um jogo. Então tem time que realmente tem essa baixa de rendimento. Mas quando o São Paulo tem, então, a pausa, essa virada de chave que a gente projetava aqui antes na cena, antes dos jogos voltarem a acontecer, que era uma bucha para o Crespo, porque ele pegaria uma sequência muito complicada, então ele precisaria apresentar resultado rápido para aí sim a torcida comprar o barulho dele. Então ele perde para o Flamengo em um jogo que o São Paulo não existe em campo, né? E aí já vem as críticas, e aí já tem um efeito rápido, porque o São Paulo joga melhor contra o Bragantino naquele que é o primeiro real teste do São Paulo na temporada. Joga melhor e aí consegue, portanto, ter esse efeito positivo. E aí tem os jogos que a gente consegue vencer 3 seguidas, né? O clássico contra o Corinthians, a gente comentava aqui, era de fato uma virada de chave na confiança do São Paulo para a temporada e consegue virar a chave o São Paulo dessa forma. Então faz um jogo bom contra o Corinthians, consegue vencer essa partida, aí vai jogar em Caxias do Sul. Não é um jogo fácil, mas é uma Juventude que eu acho que assim vai cair essa temporada. Tem assim quase que a plena convicção que Sport já foi junto com o Juventude. Acho que são times que não têm elenco para segurar uma Série A na próxima temporada. E aí você pega o Flu em casa, um jogo que você tem ali uma certa dificuldade contra o Flu, que estava tentando uma recuperação, mas assim, você consegue ganhar bem 3-1 e aí você vira a chave. Então essa evolução, a gente tem até os números aí na próxima arte, ela é muito também em campo. Acho que tem um pouco desse efeito novo técnico, né? Tem aí um pouco do impacto causado naturalmente, mas tem muito também o Crespo com o seu próprio trabalho conseguindo apresentar. Então a troca, né, de forma quase que indireta, porque partiu do próprio Zubeldia essa brecha para sair. Ela foi no timing correto, ele teve tempo para trabalhar e está conseguindo desenvolver o seu trabalho. Acho que ainda não chegou no ponto de equilíbrio do trabalho do Crespo, onde ele consegue colocar totalmente os seus métodos em campo. Mas com o pouco que a gente está vendo já do trabalho do Crespo, já é um São Paulo completamente diferente, e isso deixa o torcedor mais calmo, mais tranquilo. Hoje a gente não debate mais Z4, né? A gente não tem mais essa pauta que a gente tem que brigar para não cair. Hoje não tem mais essa pauta. São Paulo já está no G8, a gente debate a parte de cima. E acho que essa virada de chave é muito com o mérito desse cara que está na tela, portanto, e tem aí os números que falam por si só, né? É uma evolução nítida, né? Notória. Aliás, um abraço pro Ilcinho, cadê? Tá aqui no chat. Falou, evoluiu? É nada, achei que a pedreira da Barra Afonso só vendia leite. Pois é. Como que é Grande, a frase? sim. Eu ouvi uma frase lendária, Pri, no último jogo, que era assim: se tiravam leite de pedra do São Paulo, Crespo tira milkshake. Você concorda com esse tipo de Diogo frase? Maltini, hein? Diogo Diogo Maltini, que é Maltini. o único milkshake que presta. Quem não Do toma esse, Bob's. tá errado. Do Bob's. Que assim, o Bob's, ele vive disso, né? Mano, ele se sustenta pelo milkshake de Maltini, né? Porque o Acho que eu nunca resto... comi um lanche no Bob's, é só. velho. Eu Só ia que falar não que tem milkshake. eu gosto do hambúrguer do Bob's. Eu acho que eu sou a única pessoa na Terra. Nossa, que isso, cena. Não. Ó, fica falando assim, amanhã o Bob's patrocina a gente aqui, você vai ter que falar, ó, que delícia. Não, aí eu vou experimentar o Bob's e vou gostar, vai ser Perfeito. mó delicioso, cara. Você saiu bem. É porque eu sou uma grande fã de McDonald's, então eu não costumo dar moral para os rivais, mas a partir do momento que os rivais me derem moral pra gente, eu vou devolver a moral, entendeu? Olha, come até hambúrguer vegano com carne de soja. Vamos que vamos. Pagando bem que mal tem. Nossa senhora. Mas, ó, Pri, de fato, acho que, assim, a gente tá vendo algumas coisas que a gente não via há muito tempo, né? Triangulações, o time conseguindo fazer troca de passes. Eu não lembro se foi o Ilcinho que postou, acho que foi o Ilcinho que postou no Twitter que eu vi aqui no X, que tinha assim, que golaço que seria aquele lance do pênalti. O São Paulo sai trocando passes de pé em pé, lá da defesa, até a conclusão do gol, que a bola bate na mão do zagueiro do Fluminense, né? Porque fazia muito tempo que a gente não via isso, né?
Com certeza, Sena. Deixa eu só fazer uma coisa aqui enquanto eu falo, que é limpar minha câmera, porque eu tô embaçada, agora eu tô melhor. Olha lá. Embaçado, mano. Que... Eu tava querendo crise de ansiedade. Não só aquele lance do pênalti, né, Sena? Acho que contra o Bragantino a gente já via um São Paulo com um volume de jogo muito grande. Contra o Corinthians isso evolui. É muito curioso de ver, assim, como é de fato uma evolução jogo a jogo, né? É isso que eu acho muito fantástico nesse atual trabalho do Crespo e também mérito do elenco do São Paulo, porque é muito isso, assim, é uma derrota que a gente até apaga ela, porque assim, foi muito fora da curva. Eu não sei se o São Paulo jogasse hoje aquele jogo, se perderia de 2-0 do jeito que foi, entendeu? E aí, beleza, vem um empate dificílimo fora de casa, aí uma vitória importante, outra vitória importante, uma vitória mais importante ainda, fazendo 3 gols, coisas que a gente não estava mais acostumado a ver nesse São Paulo, que sofria muito para fazer gols, né? Então é uma evolução claríssima do time, muito legal de ver o entrosamento mesmo, e muito legal de ver, como a galera fala, né, o dedo do Crespo, porque assim, existe gente que quando troca de treinador, sei lá, vamos relembrar aqui a chegada do Carpini. Quando o Carpini chega no São Paulo, ele chega num São Paulo que estava bem com o Dorival, estava bem organizado, sabia como jogar, e aí ele pega um pouco do Dorival, e quando ele começa a implementar suas coisas, que ainda são muito cruas, né, começa a dar um pouco errado. O caso do Crespo é completamente diferente, cara, porque ele pega um time que estava tudo errado. Então, ele basicamente é tudo do Crespo, né? E aqui eu não tô falando mal do Zubeldia, não deu certo ali, algumas coisas também, ele não estava conseguindo lidar e acontece, mas ele começa do zero. Então, assim, ele muda tudo, ele muda o esquema de trás dos jogadores, muda os jogadores titulares, acrescentando ali o Ferrarese, primeiro o Sabino, e hoje é um nível altíssimo que a gente vê na zaga do São Paulo, né? A gente já via essa zaga antes, mas ela não estava mais rendendo tão bem, né? Não à toa perdeu do jeito que perdeu do Vasco. E aí eles voltam a atuar em alto nível. Ele coloca o Wendel, por exemplo, que para mim hoje ele é até mais titular do que o Enzo Dias, mas hoje, de fato, a gente vive aquela situação. Eu tô falando um monte aqui, né, gente? Se para falar por 15 minutos, desculpa, dá um toque. É que eu tô analisando passo por passo. Estamos aqui para falar. Eu acho que hoje, na lateral esquerda, nós vemos o que a gente esperava no começo do ano. Muito bem servido. É o famoso tanto faz, só que eu acho que no sistema do Crespo, o Wendel sai um pouquinho na frente. Então, é o cenário que a gente desejava viver. Ainda na direita, tá ainda complicado, mas o Cedric também não vem comprometendo, não vive também uma fase terrível. É porque o time está muito bem. Então, ele que não está muito bem, ele acaba ficando um pouco para trás, né? Ele muda completamente o meio do time, completamente, até forçado com a lesão do Oscar, mas ele muda os volantes do time. O Marcos Antônio já vinha bem, mas está muito melhor. O Bobadilha se transformou. O Alisson jogando ali desde a lesão do Oscar, indo muito bem. O Rodriguinho entrou muito bem nos 2 jogos que entrou e colocando o Luciano lá na frente. Então, assim, quando a gente analisa, ele não é, o Crespo não é um Carpini que aproveita o que foi deixado para ele. Ele é um cara que chega tendo que resolver um monte de pepino em todos os setores. E ele conseguiu encontrar a solução em todos os setores. É claro que não é nada garantido, pode ser que seja só aquele negócio que sempre acontece, né? De passar 10 jogos invicto, depois ferrou. A gente não sabe como é que vai ser o restante, mas acho muito justo curtir esse momento, porque é o momento que finalmente a gente liga a TV ou a gente vai no Morumbis e sente prazer de ver o São Paulo jogar. Fala, caramba, cara, finalmente esse é o São Paulo que a gente conhece e que a gente gosta, que a gente caminha lado a lado, sabe? E só um pouco também para embasar esse papo, Senna, antes da pausa, antes da chegada do Crespo, o São Paulo tinha o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Hoje já é o 7º melhor, é um time que consegue produzir mais chances de gols também, e isso impacta. E um outro ponto que eu já comentava por aqui, e aí acho que é também importante pontuar. Antes, e aí não é uma crítica direta porque é forma de trabalho, mas antes a gente tinha um técnico que era mais enérgico à beira do gramado. Isso tem seus pontos positivos, mas tem seus pontos negativos disciplinares também, tomava muitos cartões. E eu sempre comentava aqui que um dos pontos, né, que me incomodava nisso era o fato de, disso contaminar o São Paulo de certa forma, os jogadores em campo tomarem muitos cartões. E aí, até levantando aqui os dados, o São Paulo é o 2º time que tem mais cartões no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, tem muitos cartões na conta, mas na era Crespo, em 3 partidas, são 6 cartões.
2 por jogo. Na era Zubeldia, cara, 14 jogos, foram 45 cartões, né? 3,2 por jogo. Isso eu acho que impacta muito também nessa questão disciplinar, né? O São Paulo Futebol Clube, ele tem que ser um time que não pode perder jogadores importantes em vários momentos da temporada e assim, principalmente o seu técnico, o seu comandante não pode estar mais fora do que dentro, digamos assim, né? Ele tem que estar sempre na beira do gramado. Ainda não tomou cartão aí o Crespo, obviamente vai tomar em dado momento, acho que isso pode acontecer, até porque a gente tem árbitros muito ruins no Brasil, mas essa questão disciplinar também me chama atenção. E aí, desses 6 cartões, um foi para o Tapia, por exemplo, que entrou, deu um carrinho, mas, mas assim, no campo de jogo, o Luciano, parou de tomar cartão também, né? Enfim, Paulo Nobre lembrou isso, é verdade. Era um cara enérgico, pilhado, mas acho que essa pilha criada à beira do gramado influencia também em campo, né? Então, acho que é um dos pontos, dentre vários pontos positivos de dados que a gente tem também da questão Crespo. É uma evolução muito forte que tem esse São Paulo Futebol Clube, e acho que em campo, principalmente, chances criadas, a gente tem uma estatística aí, conversão de chances, 36,8% contra 24% no anterior trabalho. Acho que isso também, entre aspas, né? Enfim, cara, não vou usar essa expressão, mas tem o toque do técnico, tem a participação do técnico do São Paulo, que está hoje causando esse impacto positivo em campo também, Sam.